Oi! Hoje é a resenha do livro A Pequena Fadete, de George Sand, e também a comemoração do 100º vídeo aqui do canal. Então, esse é o vídeo de número 100 do Imantado de Livros, mas eu vou deixar para daqui a pouco essa pequena comemoração e também explicar porque justamente a Pequena Fadete tem tudo a ver. Mas vamos voltar para a história escrita por George Sand. Na primeira década do século XIX, França, lá no interior, região de Caux, o casal Barbeau, fazendeiros, já tinham uma boa propriedade. Estavam bem, não eram exatamente ricos, mas tinham muitas posses. A família também crescia bastante, já tinham 3 filhos. E Comadre Barbeau achava, mesmo assim, já com a idade um pouco avançada, podia ainda dar um fruto para o marido. E ela tratou logo de arranjar 2 numa tacada só. Gêmeos. Então nasceram Sylvain e Landry e eram praticamente idênticos. Bebês lindos de morrer, mas os costumes locais, as crendices, fizeram com que os pais fossem bombardeados com ideias um tanto quanto equivocadas. Diziam que, por serem gêmeos, os meninos deveriam ser afastados para que algum mal pudesse ser evitado no futuro. Isso porque seres tão iguais se unem de uma forma tão intensa que um acaba prejudicando ao outro. O casal Barbeau às vezes acreditava nisso e depois recebiam conselhos de outras famílias dizendo não, isso é bobagem. No final das contas decidiram que eles não deviam ser separados. Pois então os anos foram passando, eles foram crescendo e diferenças começaram a aparecer entre os dois. O primeiro a nascer, o Sylvain, que era chamado ali na família de Sylvanette, era o mais frágil, o mais mirrado, enquanto que Landry cada vez mais ficava mais corpulento, forte e mais vistoso. Obviamente de temperamento mais intempestivo, enquanto o irmão mais velho, mais quieto, misterioso, uma fisionomia fraca, enquanto o outro forte. E começava já a ficar evidente que quando os dois alcançassem a adolescência, lá com os estímulos da puberdade, a coisa poderia complicar quando eles começassem a se interessar pelas meninas da região. Isso porque ficava evidente que entre os dois havia uma amizade muito forte, principalmente da parte de Sylvanette, que tratava Landry como uma coisa valiosa que não podia ser compartilhada com ninguém. Ciúme puro. Então aquela ideia dada aos pais, quando do nascimento, começou a ganhar força novamente. Os rapazes precisavam ser separados. Foi então que um vizinho dos Barbeau ofereceu uma vaga na sua fazenda. Um dos filhos poderia passar a morar com ele e lá trabalhar. Ficou óbvio quem deveria ir, sim, o mais forte, o mais corajoso, destemido, Landry, enquanto que Sylvanette ficou sob as asas dos pais. Mas mesmo assim ficou combinado, não era muito longe a outra fazenda, que praticamente todos os dias os dois poderiam se encontrar e conversar. Ao menos a distância do dia a dia já era suficiente, mas principalmente no domingão, descanso para os trabalhadores lá daquela outra fazenda, Landry poderia voltar à sua casa e ficar o dia inteiro com seu irmão querido. Mas os meses foram passando e Landry acabou se afeiçoando, ficando interessado pela sobrinha de seu patrão, Madelon, e iniciaram uma espécie de namorico leve. Claro que Sylvanette ficou possesso de ciúme e não suportava ouvir falar dessa história, até que um dia, num desses domingos de descanso, Landry foi visitar o irmão e descobriu que ele desaparecera.
A família inteira pensou o pior. Sylvanette estaria fazendo uma besteira. Landry tratou de procurar o irmão em todos os lugares, até que encontrou quem dá título a esse livro, a pequena Fadette, Françoise Fadette, que era a neta da curandeira ali da região, mas que era tida como uma bruxa e, por extensão, sua neta, Fadette, era tida também como uma bruxinha e tinha até um apelido de Gralinha. Ou seja, era uma pessoa que era detestada só porque tinha essa aura de misteriosa, mal educada e ainda por cima tratava de magia. Landry tinha um certo receio dela, mas mesmo assim, quando a encontrou pelo caminho, perguntou do irmão. E ela, muito ressabiada do que Landry já tinha feito com ela, de maltratar, era um mútuo maltrato. Ninguém gostava da bruxinha e a bruxinha também não gostava de ninguém, de nenhuma das crianças ali da região. Mas mesmo assim, Landry perguntou pelo irmão e ela propôs o seguinte: ela faria uma mágica onde ela diria onde está Sylvanette, contanto que ele cumprisse uma promessa para ela. Era a época da festa de Cosme e Damião, noite do baile. Então Landry teria que dançar pelo menos umas 7 valsas com ela. Se ele aceitasse essa promessa, ela diria onde está Sylvanette. Landry, mesmo receoso, aceitou essa proposta. Então prontamente ela disse que bastaria descer o rio que encontraria o irmão. Dito e feito, Landry foi na direção que ela apontou e encontrou o gêmeo. Ele nada disse que se valeu da orientação da bruxinha, da Françoise Fadette. Isso porque ele percebeu que essa ajuda que ela deu para encontrar o irmão despertou nele um sentimento que eu não vou dizer qual que é, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esta história. A Pequena Fadette foi publicada por George Sand em 1849 e você pode estar se perguntando quem é esse escritor, mas na verdade é um pseudônimo de uma escritora francesa, a Amandine Aurore Lucie Dupin, uma das mais famosas e prestigiadas escritoras francesas. Uma mulher à frente do seu tempo, que casou, descasou, teve filhos e teve amantes, o tanto que quis, sendo um dos mais famosos, Chopin. George Sand não era apenas um pseudônimo masculino adotado pela escritora francesa. Ela também se vestia como um homem, trajava roupas masculinas. Na verdade, o motivo era mais pela androginia, que era uma moda ali naquela época. Mas mesmo assim, ela era tida como uma feminista. Talvez seja algo conflitante, mas digamos que ela gostava de afrontar a todos. Aqui no texto de A Pequena Fadette a gente pode perceber o feminismo que ela pregava pela forte personagem de Françoise Fadette, uma personagem vigorosa que enfrenta os costumes ali daquela sociedade um pouco machista e preconceituosa. Isso, claro, dentro da literatura romântica que está inserida esta obra. Uma grande característica do livro é a moral católica, que determina praticamente todas as ações dos personagens, sejam as crianças, adolescentes, quanto os adultos. A todo momento os princípios religiosos são evidenciados, mas curiosamente lá mais para o final, uma forte tendência espírita é demonstrada ali através do personagem da Fadette, claro, por conta lá da sua bruxaria, mas que na verdade revela assim por baixo, no subtexto, o que a autora George Sand chamou de socialismo místico, seja lá o que isso quer dizer. Claro, umas pitadinhas aqui e ali de noções do socialismo colocada no texto, claro, como uma crítica ao capital.
Afinal de contas, a família Barbeau é abastada, rica, e a família da Fadette, a sua avó e seu irmãozinho, são pobres. Então a gente já entende a mensagem ali também da autora. Falando em entender a história, essa edição que eu li aqui de A Pequena Fadette não é o texto integral. Ela foi traduzida e adaptada pela Jaqueline Castro para essa coleção aqui da Abril Cultural, os clássicos da literatura juvenil. Em muitos volumes aqui dessa coleção, foram 50 volumes, as histórias foram adaptadas e bem reduzidas, inclusive por autores nacionais bem conhecidos, como Origines Lessa, Monteiro Lobato e Clarice Lispector. Então eu não sei se nessa história aqui eu perdi muito. Eu tive mais essa sensação no último capítulo do livro, onde a história deu uma corrida enorme, várias ações aconteciam de anos e anos e ficou meio esquisito, porque não era assim durante todo o livro. Muitos capítulos eram contínuos, ele acabava uma ação e já continuava. Às vezes era um próprio diálogo entre personagens, o que deu muita sensação também que esse texto aqui, na verdade, foi publicado como um folhetim, aqueles capítulos diários nos jornais, em periódicos. Eu tentei achar uma confirmação disso, mas eu não encontrei. Então pode ser que sim, pode ser que não. Também isso ajuda a gente perder o conteúdo aqui nessa adaptação. Agora, por que eu escolhi A Pequena Fadette para ser o 100º vídeo aqui do canal? Foi uma escolha de propósito, porque esse foi o primeiro livro que eu não li. Pois é, esse foi o primeiro livro que me foi ofertado quando eu era uma criança ainda, e eu tive ele em mãos e eu não consegui ler, eu não consegui me interessar. Eu ainda estava na transição de gibis para livros. Na época eu devia ter 8 anos, foi em 76. Então, naquela época, eu apenas lia gibis e ainda estava naquela de... Para ler uma história eu precisava de imagens. E quando eu comecei a folhear esse livro aqui, eu dei de cara com palavras, páginas e páginas só com palavras. Que coisa mais entediante, né? Apesar de que esse livro tem algumas ilustrações, inclusive ilustrações bem interessantes, como por exemplo esta. Mas mesmo assim não foi o suficiente para que eu fizesse a leitura do livro. Eu abandonei e tentei, acho que alguns meses depois, mas também não deu certo. Portanto, passaram-se mais de 40 anos para eu finalmente ler o livro completamente e gostar da história. Minha avaliação do livro, é claro que eu nunca esqueci que um dia eu tive A Pequena Fadette em mãos. Na verdade, eu cheguei a perder o meu exemplar numa mudança, onde eu perdi alguns brinquedos e o livro estava lá, incluído nas caixas. Mesmo depois, quando eu realmente passei a ler livros, eu sempre me lembrava que um dia eu tive a oportunidade de ler esse livro, mas não consegui, não me interessei. Até que esse ano eu fiz uma experiência de compra na estante virtual, que está no link aqui em cima, e não sei por que motivo eu me lembrei dele novamente, pesquisei e achei alguns sebos que vendiam este livro, até um pouco raro de se encontrar. Bom, e finalmente eu consegui ler essa história da Pequena Fadette. Eu não me lembrava de mais nada, porque, para falar a verdade, eu nunca li, né? Eu devo ter lido apenas 3, 4, 5 páginas e travei. E eu também nunca fui atrás de saber qual era a história. Mal sabia que era uma história romântica. O texto da George Sand até soa um pouco datado, mas mesmo assim é interessante de ler, a gente fica interessado no que vai acontecer, mesmo que sejam a passos muito lentos, e durante muitos capítulos a gente fica se perguntando, mas cadê a Pequena Fadette? Afinal, o que é isso? Porque simplesmente ela não é citada de maneira alguma, apenas quando ela aparece naquele encontro entre Landry e ela.
E depois acontece até o inverso. Se nos primeiros capítulos a gente só acompanhava o que acontecia entre os gêmeos, depois que ela aparece, o irmão mais velho, o Sylvanette, some, desaparece e ele só retorna lá para o finalzinho da história. E você já pode até imaginar o que possa acontecer, né? Se um irmão gosta dela e o outro é ciumento, já dá para imaginar, né? Essas lições também de bom comportamento que acontece o tempo todo na história também não chega a acomodar, porque é uma coisa da época, isso era comum na literatura daqueles dias. Então a gente lê, tipo, perdoando. Isso nos textos de hoje seria, acho que, uma grande chatice, mas ali dentro dessa história não é, mesmo porque tudo aquilo está conectado com a história que está acontecendo. Ele é o fio condutor, o fio impulsionador, na verdade. Sem todo aquele discurso de moral, de bons costumes, não haveria história nenhuma. Então está tudo certo. Claro que as pitadas de fantasia, afinal de contas é uma história de bruxa, também me fizeram gostar também do texto. Embora não tenha muitas coisas fantasiosas. No máximo um fogo-fato que aparece aqui e ali. Mas de qualquer forma me deixaram também interessado pela história que ia se desenvolvendo. E por essas e outras, minha nota para a Pequena Fadete é 4 estrelas. Bom, é isso. Essa foi a minha comemoração de 100 vídeos publicados aqui no Imantado de Livros. E eu tenho que agradecer vocês que já estão acompanhando o projeto, seja assistindo aos vídeos ou também curtindo. E claro que eu convido você que chegou agora, está de passagem, a também curtir este vídeo aqui e assinar o canal, porque isso sempre vai ajudar o Imantado de Livros a crescer um pouquinho mais. E até mais!